todo mundo quer ser médico hoje em dia. Por quê? Porque é uma profissão valorizada, tem status, paga bem. Mas a engenharia, ela não está em tudo? Então, ela tem que mostrar para a sociedade o seu valor. Mas o que é gratificante na nossa profissão é você fazer um projeto, nada melhor que você executar, particularmente eu como engenheiro civil, uma edificação, uma casa, e ver aquele negócio concluído, né? É um orgulho, é um filho, né? Então tem essa parte lúdica da engenharia, na valorização profissional que a gente fala, de valorizar aquilo que você produziu, né? Vocês também produzem muito. Aí quando a gente começa a falar de sustentabilidade, qualidade de vida, de saúde, envolve a sanitária ambiental, né? Mas, quando a gente vê esse resultado, é muito gratificante. Quando você conclui um processo, conclui um serviço, conclui uma obra, nossa senhora. Então estamos iniciando mais um episódio do Acesa na Mídia. Então esse é um episódio muito importante, porque é o episódio número 1. Então a gente está aqui hoje para discutir a questão do engenheiro, sanitarista e ambiental e seu papel no futuro da sociedade, né? Estamos com dois convidados muito especiais, então o Fernando Vagnoli, presidente da Acesa, então já nos representa já no segundo mandato, e uma amiga de longa data, e engenheiro Kita Xavier também, que hoje é o presidente do CREA. Então, vamos falar sobre essa questão de profissionais do futuro, né? Esse é um projeto que é a Acesa na Mídia, então tem o intuito de divulgar a engenharia sanitária e ambiental e as áreas como um todo, né? Para quem está interessado na área, quem quer tirar dúvidas, quem tem mais sede de conhecimento em relação a isso. É um projeto em convênio do CREA também, como o CREA também está apoiando esses projetos em relação à divulgação da engenharia como um todo, né? Um prazer muito grande ter vocês aqui, então... Há 2 semanas atrás eu estava no CREA Summit, então vi o Kita no palco lá falando aquele super evento. Então um evento que realmente assim me orgulha como profissional de classe em um evento desse porte, dessa magnitude, com todo o garbo, tudo muito bem feito, muito organizado. Então meus parabéns por esse evento, Kita. E vou deixar também que vocês se apresentem, né? Então, por favor, se apresentem brevemente para quem está nos ouvindo aí também. Bom, sou o Kita Xavier, presidente do CREA, engenheiro civil e de segurança do trabalho. Atuei 26 anos aí numa construtora aqui na Grande Florianópolis. Estive no CREA como conselheiro, né, e hoje estou na presidência no 4º mandato. Fui eleito e reeleito lá em 2012 e agora, mais recentemente, 2021. E estamos até hoje, até o ano que vem. Muito bem. Fernanda, por gentileza. Obrigada, Ademir. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na CESA. Muito obrigada, presidente Kita. Isso está sendo possível porque o CREA sempre colabora com as entidades de classe. Meu nome é Fernanda Vagnoli, eu sou engenheira sanitarista ambiental, formada na UFSC, também engenheira de segurança do trabalho, formada na UFSC. Trabalho há mais de 22 anos no setor de resíduos sólidos e licenciamento ambiental. E conselheira do CREA Santa Catarina, representando a CESA no CREA, atualmente no cargo de diretora financeira. Muito bem, né? Então, é como que eu falo, hoje temos um episódio aí com profissionais de alto gabarito, né? Queria conversar com vocês, sim, até mesmo para você, Kita, assim, por exemplo, assim, eu vejo que não é só o engenheiro do futuro, as habilidades que tem, até o próprio CREA vem inovando muito, né? Então, por exemplo, como é que era o CREA em 2012 e como é que era o CREA hoje no seu 3º ou 4º mandato? Quais são as evoluções que você vê e quais são as habilidades que você desenvolveu como engenheiro para estar à frente desse projeto como um todo, né? Foram 2 situações bem diferentes. Quando você fala em inovação, e o CREA vem investindo muito na renovação, né? Eu sou avesso à burocracia. Já quando assumi lá em 2012, nós tínhamos um problema seríssimo, a saída dos arquitetos. Eles saíram em 2011. Então nós tivemos que fazer um replanejamento, inclusive orçamentário, do CREA. E naquele momento, a gente estava mais para a economia de recursos, né, para dar suporte para o sistema, e foi o que a gente conseguiu. Eu peguei um CREA praticamente sem recurso, R$149 mil, e entreguei com 6 milhões em 2017. Mas eu lembro que a grande questão na época era a questão das famosas certidões de acervo técnico, que demoravam mais de 40 dias para serem entregues. Naquela oportunidade a gente mudou o sistema, mudamos toda a prática. No final do meu mandato, lá em 2017, nós estávamos sendo liberados em 48 horas. Hoje não leva 12 horas, sabe? Daquela sistemática. É lógico que a gente vai aprimorando. E hoje nós temos a ICAT, que é automática, que a gente possibilita o profissional fazer esse documento automaticamente. Mas assim, quando eu retornei em 2021, o CREA tinha um recurso financeiro razoável
para que a gente pudesse investir. Fazer tudo aquilo que a gente fez nas primeira e segunda gestão, que foi um sucesso, né? A gente resolveu mudar, né? E eu acho que é isso que me move, estar dentro do CREA, para que a gente possa fazer algo diferente, pensar o que eu posso melhorar na vida dos profissionais. Então foram várias ações que a gente implementou no CREA. Você falou de um evento, o CREA Summit, que nós realizamos a 3ª edição. A primeira edição teve aí a participação de 700 profissionais, já no ano seguinte, o ano passado, teve 2.400, esse ano superou os 3.000 inscritos, né? Profissionais, palestrantes de alto nível. Alto nível, nível nacional, as palestras, a organização de evento. Então, o que eu percebi, para mim, né, uma habilidade do futuro é essa, a pessoa está se atualizando em relação a isso. Então, você pega um sistema que demorava 90 dias e está trazendo para horas, né? Então, como essas pequenas eficiências vão colocando um sistema como um todo. Então, se for pensar, é o papel do engenheiro também, né? A gente foi treinado muito nessa parte analítica de ver como melhorar a eficiência, ter a questão de resolver um problema de uma forma economicamente viável, né? Que traz essa melhora, né? Eu queria complementar assim, poxa, eu vou em eventos de grandes players do mercado. O CREA Summit estava à altura ou melhor. Toda a organização. E gratuito, né? E gratuito para quem é associado. Daí até depois tem uma bióloga que trabalha no escritório, ela falou, poxa, eu também queria estar associado ao CREA. Né? Então, assim, eu queria ter uma entidade dessa fazendo um trabalho desse. Então, para te ver a importância que o CREA tem hoje em Santa Catarina, e claro, é fruto do seu mandato, é fruto de todo um ecossistema que tem ali, mas, poxa, estar à frente disso é um desafio muito grande, né? Exatamente. E quando a gente idealizou o CREA Summit, a gente queria condensar todos os nossos eventos num grande evento para dar essa repercussão que está dando. Até hoje na mídia aí estão falando, né, do que aconteceu, né, os palestrantes, toda a logística. Mas são ações que a gente implementou no CREA, que no segundo mandato, esse 3º mandato e no segundo retorno, digamos assim, era para investir no profissional. Então, nós entramos com linha de patrocínio, que está patrocinando esse evento, para as entidades de classe, fazer diferente, valorizar as nossas profissões efetivamente. Eu sempre falo da BNT, né, quando a gente gosta de sugestões para agregar, né? E a gente lançou a consulta gratuita aqui em Santa Catarina, e o presidente Vinícius, quando esteve aqui, olhou, levou para São Paulo, né, como é que a gente fez. E hoje está disponível as normas da BNT gratuitamente para todos os profissionais do Brasil. Uma iniciativa que começou numa conversa aqui com profissionais, né? Então é inovar, fazer diferente, buscar alternativas para beneficiar os nossos profissionais. Eu até tenho, não vou dedurar muito, mas eu sou da época que comprava a BNT. Eu tenho uma pasta, daí eu mostro para os estagiários novos, é assim que era assim antes, sabe? Então, até uma pasta das ABNTs que tu comprava, daí vem todo... Também. Também tem essas. Qual engenheiro que não tem? Um bom engenheiro tem alguma ABNT impressa. Agora não precisa mais, pelo papel que o CREA vem fazendo nisso. E para você, Fernando, assim, o que você vê o que molda o engenheiro do futuro? Quais são as habilidades que para o futuro engenheiro, ou quem está nos ouvindo, quem quer conhecer mais a CESA, né? O Kita falou sobre muita inovação, muita questão de melhoria de processo, mas na sua visão, o que você vê que isso é importante hoje? Olha, o que eu vejo de importante para termos sucesso, tanto nós que já estamos atuando, quanto os profissionais que ainda estão por vir ao mercado, é a capacidade de adaptação. Porque você veja, eu sou de um tempo que se usava disquete, né? Não vou aí. Não vamos para esse assunto, né? Pô, se ela do disquete, imagina quem. Do nanquim. O nanquim, né? que eu sou um dinossauro. Mas a gente conversou muito isso até, porque pensa da inovação que teve, ou como mudou os sistemas de 1970 aos anos 2000. E veja o que mudou de 2000 a 2025, que é a mesma faixa de tempo. Então, a velocidade das mudanças realmente é muito mais rápido, muito mais ágil, né? E você falou, adaptação, quem não se adapta hoje fica para trás. Fica para trás. Então, você sai lá de trás de disquete, aí veio o CD, depois vem o pendrive, e é tudo muito manual ainda, né? Tanto o nosso desenvolvimento técnico, elaboração de relatórios, monitoramentos e tudo, e hoje a gente tem inteligência artificial a nosso favor, que você pode inserir no teu trabalho para otimizar o teu tempo
e aumentar a qualidade do teu trabalho. A gente é obrigado a se adaptar a isso, a se adaptar a essa juventude que trabalha de uma forma diferente, se adaptar às questões de home office que chegaram para ficar. Então, vários trabalhos que antes se faziam em escritório, a pessoa passava 8 horas dentro de um escritório, hoje nós gestores sabemos que a pessoa pode ter a mesma produtividade, mas em casa. Claro que o trabalho de campo, a engenharia também envolve muito trabalho de campo, mas para quem não está todos os dias no campo, ela pode estar no conforto da casa dela, produzir tanto quanto aquele que está no escritório. Essas adaptações a tudo isso que a gente está vivenciando, as gerações, a forma como cada um pensa, inclusive no país, no Brasil, a gente está vivenciando um clima meio pesado, então a gente também tem que se adaptar a isso, a não radicalizar nada, não ter ideologia. Então a ACES é uma entidade que ela representa todos os engenheiros sanitaristas e ambientais no estado. Então nós não temos ideologia, nós somos apartidários e tudo, e nosso objetivo é a capacitação desses profissionais, trazer para eles o que o mercado está pedindo. Então, os nossos cursos hoje são os cursos também de excelência, com os melhores profissionais, para levar o conhecimento técnico para os associados. Aí depois, eu não sei se o Ademir vai falar um pouco, né, presidente, mas a gente tem os nossos cursos aprovados nos editais do CREA, e com esses recursos nós conseguimos fazer os cursos excelentes, com o valor que a gente cobra do associado, um valor apenas simbólico. Ele não paga nem o café, nem o coffee, né? Que a gente faz um coffee muito bem feito lá. Muito gostoso, porque a gente sabe que a pessoa trabalhou o dia inteiro, ela está cansada, o que ela quer? Receber conhecimento, mas também se alimentar bem, ter aquele momento de network, ter conforto. A gente não chegou ainda no nível dos eventos do CREA ainda. Mas a gente tem um ponto de referência lá já, o nível de excelência, aquele ponto é que a gente está mirando lá. Vocês são muito modestos, mas eu acho que vocês estão num limite fantástico aí. E quando a Fernanda fala desse investimento nas entidades para que a gente possa trazer cursos atuais, é bem diferente do CREA buscar um curso e promover. São 52 entidades, então o que a gente apoia, a associação, sindicatos, enfim, empresas que vão buscar recurso, patrocínio, é justamente para focar no mercado de trabalho, na sua área de atuação. Eu, como engenheiro civil, como é que eu vou saber o que os engenheiros sanitaristas ambientais eles querem? Então, nada melhor que uma associação que reúne esses profissionais que conhecem a realidade, que estão no dia a dia, para dizer, CREA, nós precisamos investir nesses cursos. Você aceita? Sim, nós aceitamos. E realmente vocês estão fazendo excelentes cursos, né? Tenho participado de alguns, né, na abertura ali, mas é fantástico. E o Coffee Break, fantástico. O que eu vejo também, assim, temos a parte acadêmica muito forte, então a gente tem escolas de engenharias muito fortes no estado, né? E a ACESA, como a Fernanda falou, a gente está aqui para representar todos os engenheiros sanitaristas e ambientais do estado. Então a gente busca sempre saber quais são as lacunas que faltam ser preenchidas, né? E a gente vê que a parte técnica tem alguns desafios, sim, a gente tem cursos da parte técnica, mas o que a gente vem elaborando muito são cursos, a questão até de comportamentais. Então a gente criou um curso junto com a Fábio, ela vai também participar desses podcasts, que é liderança para engenheiros. Então hoje o engenheiro, um bom engenheiro sabe fazer um trabalho técnico muito bom, só que ele tem que entender que ele vai gerenciar recursos, ele vai gerenciar equipe. Então uma coisa é você fazer um trabalho bem feito, outra coisa é você ter uma equipe abaixo de você fazendo um trabalho bem feito. Então vocês dois têm cargos de presidente, então vocês sabem o que é. Quais são o financeiro funcionando muito bem, um secretariado funcionando muito bem, a questão operacional funcionando muito bem. Então são outras habilidades que a pessoa tem que desenvolver e tanto o CREA como a ACESA, eles vêm para potencializar isso e preencher essas lacunas, porque com profissionais melhores, temos melhores engenheiros, melhores empresas e por si só uma associação mais forte e um CREA mais forte também. Então eu vejo que vocês foram muito felizes nessa junção disso e também para entender as peculiaridades. Então, mais fácil do que você ficar pensando o que seria melhor para a ACESA, é dar voz à ACESA para pedir isso. E eu vejo que, através dos editais, são trabalhos muito organizados. Então, não é simplesmente, você tem que escrever um projeto, você tem que colocar os critérios, você tem que colocar as contrapartidas, você tem que fazer a comprovação do uso do recurso, você tem que fazer a comprovação através dos certificados. Então, você consegue ter todo um aparato todo e isso molda habilidades. Eu até
falo para mim também, eu gosto eu mesmo responder algumas perguntas que eu faço, é a comunicação. Então, um profissional muito bom, pode ser muito bom tecnicamente, mas se ele não conseguir se comunicar, né? Então, você não precisa ser um orador, não precisa ser um apresentador, mas, poxa, você tem que pegar e, várias vezes, a sua posição como engenheiro é defender um projeto perante uma diretoria, perante um grupo de investidores. Então, como você se comunica é muito importante. A questão da comunicação é um ponto que eu vogo como primordial, uma habilidade para engenheiros e qualquer profissional. E também outra habilidade que eu vejo é tu não só pensar na tua caixinha. Porque tu pensa só na tua caixinha, não, a solução técnica melhor é essa aqui. Mas tá, qual é a localidade que vai ser implementado isso? Ele tem mão de obra especializada para isso? Ele tem os recursos para isso? E a temperatura, e a condição climática, e a localização. Então o engenheiro, eu costumo falar que é como se fosse um artesão. Ele tem que pegar um problema, ver cada característica que tem naquele problema e fazer um projeto dimensionado para aquilo. Não uma solução para todos os problemas do mundo, mas para aquele problema é a melhor solução. Então isso que eu vejo que é uma das habilidades que são diferenciais e os profissionais que eu conheço que se destacam no mercado são profissionais assim. Então, por exemplo, a Fernanda é engenheira, mas poxa, ela tem representado no CREA, ela representa o Condema, então ela tem todo... A Fernanda foi muito humilde na apresentação dela, né? A gente sabe que ela tem muito mais coisas aí, mas é esse o papel. Porque se você pensar só no chão de fábrica lá, na questão de resíduos, você talvez não estaria olhando para outros aspectos. Então é como profissionais do gabarito de vocês estão pensando para o futuro. E isso reverbera em coisas que vocês nem imaginam, né? Que, como são as mudanças e melhorias que estão acontecendo. Uma coisa que para você era só uma incomodidade no CREA em 2012, hoje não, hoje é o diferencial do CREA a nível nacional. Meus parabéns por isso. E também eu queria entender... Quando tu fala do nível nacional, agora deixa eu fazer um pouquinho de propaganda. Claro. Né? Eu sempre tive uma diretoria fantástica, né? E a Fernanda foi modesta, né? Ela já foi vice-presidente e ocupou a presidência do CREA quando estive licenciado por um período. Né? 4 vezes. 4 vezes, olha só. Sim, até que maravilha, né? No CREA Summit foi falado sobre isso, que quando aconteceu o evento no Rio Grande do Sul de chuvas, era a Fernanda que estava à frente do CREA e possibilitou a ação do CREA de um modo ágil para que isso reduzisse aquele impacto daquele evento, né? Então, exatamente. A Fernanda tem muito garbo. Nós formamos um comitê de gestão de crise, né? E eu não sou o pai da criança. A Fernanda que é a mãe da criança. Não, tu és o pai, eu sou a mãe. Mas pode fazer a parte aí, mas assim, quando a gente olha os números de outros CREAs e olha os nossos, né, isso quem fala é o Conselho Federal, o CREA mais eficiente e eficaz é o de Santa Catarina. Eu sempre falo, se é o mais eficiente e eficaz, é o melhor CREA do Brasil. É um bom parâmetro, né? Muito bem. E eu queria também entender assim, o que vocês vejam que são desafios também. Quais são os desafios da engenharia? Quais os desafios que a engenharia vem enfrentando nos últimos anos? Ou qual a visão de vocês dos desafios que a gente vai enfrentar nos próximos anos, né? Ter a visão de vocês como presidente do CREA e presidente da CESA também. Assim, né? Eu sou uma apaixonada pela engenharia. Acho que vocês também, porque vocês também atuam em tudo, sempre muito participativos. E como uma apaixonada em engenharia, eu sempre defendi que a engenharia está em tudo. Até foi um dos discursos da abertura do CREA Summit. A engenharia está no copo que você toma água, nesse microfone, em tudo, 100% da nossa vida. Só que falta as pessoas entenderem isso. Então, o CREA Santa Catarina, a CESA e outras entidades têm trabalhado muito com valorização profissional, para que as pessoas entendam a importância dessa profissão. Todo mundo quer ser médico hoje em dia. Por quê? Porque é uma profissão valorizada, tem status, paga bem. Mas a engenharia, ela não está em tudo? Então, ela tem que mostrar para a sociedade o seu valor. Nós estamos enfrentando uma queda de interessados nos cursos de engenharia. Cursos que antigamente tinham 20, 25 candidatos vaga, hoje tem 1 candidato vaga. 5, né? Em grandes universidades, a nossa aqui em Santa Catarina, a Universidade Federal é uma delas, tem várias outras excelentes, mas uma universidade de referência teve um curso que não teve interessado. Como que a gente atrai as pessoas lá no nível médio para cursar engenharia? Porque se a gente não consegue atrair o jovem para cursar, nós não vamos ter mais nem sanitarista, nem civil, nem nada. Então essa valorização é super importante. Eu vejo isso como um grande desafio. E para os nossos associados, algo que a gente batalha muito, presidente. A tua ART, ela não é só um papel.
As pessoas não entendem o valor, A importância da importância da RT. Então, nos cursos, o pessoal nos pede ajuda, e a CESA também serve para ajudar os profissionais. Porque o mercado está complicado, porque o fulano paga pouco, porque eu tenho meu concorrente que cobra pouco. Eu sim, veja, será que você está entendendo que essa RT que você fez aqui, hoje no grupo teve a questão da LAC, que é a Licença por Adesão e Compromisso, que ela é autodeclaratória no órgão ambiental, ela é maravilhosa, tá? Ela sai na hora, se você fizer o pagamento, sai na hora. Anexa os documentos. Isso, sensacional. E ela foi feita, ela foi pensada lá atrás, dentro do órgão ambiental, para os bons profissionais, não para os maus. Então, uma LAC, se eu vou fazer para uma empresa e eu vou ser a responsável por aquela atividade, eu preciso ser remunerada por isso de acordo com a importância que eu tenho. Então, falta talvez dos profissionais de saneamento mostrar a importância, o valor do trabalho e da sua RT. Não, perfeito. Eu acho que o que acontece? Geralmente faz assim, você faz um projetinho para mim? Pô, tu vai no médico, já paga a consulta já de arrancada, assim, eles já se valorizam muito bem nesse quesito, né? O advogado também. Posso tirar uma dúvida? Assim, tá, mas isso já é uma consulta com o meu honorário, né? Então, como eles se valorizam em relação a isso e como a gente pode trazer isso também para a engenharia, né? Então, porque o know-how é muito semelhante. Então, às vezes, eu costumo falar que o valor nem necessariamente é em cima até da hora técnica em si, mas em cima do retorno financeiro que você vai ter em cima da solução que eu vou lhe propor. Uhum. Então, às vezes, uma solução de engenharia pode economizar centenas de milhões de reais, sabe? Assim, pode ser toda uma variação que pode ser feita. E o que eu vejo também na questão, depois o Kita pode falar sobre a questão também civil, né? Mas na questão ambiental, tem o ganho tangível e o ganho intangível. Então, o ganho intangível é aquele valor econômico na hora. Então, você reduzir um custo de 100 mil reais, é um ganho intangível. Mas hoje, na parte ambiental, cada vez ela é mais visada até mesmo em marketing. Pense só, como uma imagem de uma grande empresa pode estar linkada a um crime ambiental? Como isso pode impactar? Né? Então, a gente vê assim, às vezes até influenciadores que são contratados por grandes marcas, se eles fazem algo que não tem nada a ver com a propaganda, impacta a empresa. E imagine como é que a questão ambiental disso aqui não está envolvida também. Então, eu vejo que são lacunas que a gente tem que estar bem atento por causa da valorização profissional, né? E eu vejo também a Fernanda acompanhando muito essa questão, nosso grupo da CESA, assim, às vezes até prefeituras que fazem o edital errado, então tem todo o papel do CREA fazer essa fiscalização, fazer esse controle. Então, eu vejo que é um ciclo construtivo. Então, porque que a gente tem associados engajados, que a gente tem um CREA efetivo, ou porque a gente tem um CREA efetivo que a gente tem associados engajados, né? Então, cada vez vai melhorando mais. Então, isso é um motivo de muito orgulho tu participar de algo que vê que funciona. Porque no fundo, no final do dia, tu quer ver as coisas funcionando. Não importa como elas são, ou o que elas sejam, mas que as coisas funcionem, né? Então, isso é importante também. Até uma curiosidade também, queria saber assim, como, Fernanda, a engenharia surgiu na tua vida? Como que surgiu a engenheira Fernanda, né? Então, porque esse é um episódio que a gente vai... Talvez a pessoa que esteja nos escutando quer saber assim, poxa, vi aquela pessoa, acha uma pessoa de referência, mas como isso foi acontecer? Vai explicar um pouco pra gente também? Eu desde pequena sempre gostava de montar e desmontar coisas. Meus pais dizem que muito mais desmontar do que montar, né? Sobrava peça porque não... Exato. E aí, no segundo grau, eu gostava muito de matemática, de física, de química. E na minha época, hoje eu acho que isso nem existe mais, né? Mas tinha aulas vocacionais para você entender, meio que te direcionar para o vestibular. E a UFSC tinha deixado na escola, era uma escola do interior, alguns cartazinhos explicando de alguns cursos. Coincidentemente, eu vi um de agronomia e de engenharia sanitária. Engenharia sanitária eu nunca tinha ouvido falar, isso foi em 1995. Aí eu vi o de agronomia, nossa, que curso legal, trabalha com meio ambiente e tal. Mas aí eu olhei, mas nesse curso aqui, 5 anos tal, tem um estágio de vivência que tem que ficar no meio do mato, isolado. Gente, isso é uma época que não tinha celular, tá? Pensei, bom... Que não era na moda ficar no meio do mato isolado. Também não. Também não, porque hoje já é mais diferente. Porque não tinha, se não tinha celular, não tinha nada, você ficava isolado de verdade. Eu, bem, né? Eu sempre fui muito urbana, apesar de ser do interior, balada e tal. Isso não vou fazer esse curso, não. Aí eu olhei, engenharia sanitária, já de cara eu vi laboratório, água efluente. É esse. E aí eu entrei...
Não fui tão bem em matemática, física e química. Quanto né, imaginava, né? quanto pretendia. Mas, assim, foi uma paixão que só foi aumentando, tá? Uma coisa incrível. Eu vivo isso, porque realmente tá no meu sangue. Eu gostaria que minha pequena filha também se interessasse. Eu tento, assim, né, orientar, induzir a cursar engenharia. Eu acho que é assim que a gente começa, porque as pessoas têm na cabeça que é um curso muito difícil e pouco valorizado, pouco remunerado. Realmente é um curso difícil, mas eu acho que ele tem a dificuldade de qualquer outro. Qualquer curso superior tem suas dificuldades. Qualquer curso vai ser sua dificuldade também, né? Qualquer curso, porque todos que a gente conhece são de excelência. Então, é um curso que você vai penar um pouquinho, mas espero que seja, no futuro, mais valorizado e melhor remunerado. E você, engenheiro Kita, como a engenharia entrou na sua vida? É uma pergunta, pode dar até não? É uma grande paixão, né? E permanece essa paixão. Nós lá em casa somos em 7 irmãos. Eu sou o caçula, sou o 7º. E meus 5 irmãos mais velhos são, aliás, desculpa, os 4 mais velhos são engenheiros. Então a engenharia já nasceu desde pequeno, com meus irmãos, trabalhando com eles no escritório. Né? Eu era pequenininho, a diferença do meu irmão mais velho são 14 anos. Então ele já estava formado e eu ali começando na adolescência, né? E gostando da engenharia. Então em casa realmente existe influência, né? Eu sou tão apaixonado pela engenharia que eu sou casado com uma engenheira, né? Imagina com o almoço de domingo. Tu imagina o almoço de domingo com esse monte de engenheiro lá. E evoluiu, né? Vim para cá, vim para Florianópolis fazer, também sou do interior, uma cidade pequena. Vim para cá para fazer engenharia civil, e depois fizemos a segurança do trabalho, também fiz na Federal, né? Eu acho que uma excelente universidade, te dá uma base fantástica, mas eu sempre fui bom em matemática e física. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu estava passando uns perrengues com cálculo, física. Eu disse, meu Deus do céu, que dificuldade. Eu sempre tirava 9, 10, 9, 10. Aqui, para suar, para tirar um 6zinho da média raspadinho, tinha que passar a noite desafio estudando, né? Além de toda a dedicação. E tu falou uma questão antes ali sobre a questão dos jovens, né? Dessa comunicação, né? Que é sempre importante. E mesmo eu estando na universidade, eu já fazia parte da associação de turma, e eu fui conhecer o CREA. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei no CREA, eu disse assim, meu Deus do céu, aquela escada de mármore, olhando assim, eu disse, nunca vou conseguir subir, né, no segundo pavimento. Claro, só tem o presidente, só tem a autoridade, né? Hoje a gente passa todo dia por ela, né? Eu brinco para os alunos assim, né? Hoje eu sou o dono da escada, né? Muito bom. Brincadeira à parte, né? Mas eu lembro que quando eu comecei já na engenharia, eu participava de associações e fui presidente de uma entidade de classe, e eu fui conselheiro do CREA. Participei de uma comissão muito importante, a de ética. E quando a gente percebe assim que os principais clientes naquela oportunidade eram jovens, recém-formados, quando eu assumi a presidência, a gente disse, vamos desenvolver projetos para atingir os jovens, né? Para que mudem o patamar e o conhecimento, levar a legislação profissional para a universidade. Nós criamos o programa CREA Júnior. Ele foi criado em 2011, mas efetivamente em 2012 que ele ganhou corpo e a gente conseguiu interagir para levar a ética profissional, levar as atribuições profissionais para os acadêmicos e formar liderança. Formar é uma palavra um pouco forte, porque a liderança ela já nasce, né? Potencializar, desenvolver, despertar, digamos assim. E você falou, disse assim, o engenheiro vai tratar, né, com chefes e tal, mas ele vai liderar grupos também, né? E a comunicação é importante, porque às vezes o que você vai passar para os seus colegas, os trabalhadores, né, é uma linguagem, às vezes, básica. Diferente da sua usual até mesmo, né? Vai falar com o técnico, você fala tecnicamente. Você vai falar com o cliente, você usa estratégias de marketing, né? Vai falar com o teu diretor é financeiro. É tipo assim, é ordem. Né? Agora tu vai falar com o teu subordinado, você tem que passar as informações corretamente, né? E às vezes essas pessoas não têm nenhum ensino fundamental, né? E como tratar essas pessoas, né? Então esse desenvolvimento pessoal da comunicação é muito importante. Então a gente vem investindo muito também nesses jovens, né, para despertar essas lideranças, e também na questão da postura de como agir em diversas situações. E aí entra a valorização profissional. A gente pensa, mas eu vou me formar
Na engenharia eu tenho uma lei que fala do salário mínimo profissional, um bom salário, eu vou receber isso e entrando no mercado. Às vezes esse mínimo virou o máximo dentro de uma empresa e as pessoas que estão lá há 10, 20 anos estão recebendo esse valor e você entrando, né, como trainee, digamos assim, vai receber o mesmo valor. Então tem que dosar essas questões, né? Às vezes o pessoal diz assim, pô, para entrar na empresa eu quero receber um mínimo profissional. Eu particularmente fiz estágio 2 anos nessa construtora que eu acabei trabalhando mais 24 anos, eu falo Mais 26, 24 anos, né? 26 anos. A importância da paciência nesse... Mas nesses 2 anos eu trabalhei para receber um salário mínimo. Você trabalhava igual ou mais do que depois que eu estava como engenheiro. Aí quando fui contratado, aí sim, eu recebi já uma remuneração, até na época foi bem superior aos meus colegas, né, que se formaram e tal. Aí no final, aí, depois de 24 anos, o valor já estava, eles estavam ganhando uma fortuna e eu estava lá com o salário mínimo profissional. Brincadeira à parte, não, a gente teve uma valorização, sempre agregou, né, deu. A gente se dedica, a empresa vai cobrar resultado. E você vai continuar na empresa se você apresentar os resultados esperados por ela, senão são negócios, né? Eu até costumo falar que, pense só, alguém que te contrata, né? O objetivo dele não é te demitir, porque senão ele não teria te contratado. Ele quer você para gerar um resultado em cima disso. É simplesmente isso que acontece. Eu acho interessante também falar, porque, por exemplo, às vezes a pessoa coloca mais peso na engenharia do que realmente ela é. Então é interessante esse discurso de vocês, falar assim, poxa, eu passei trabalho no início da minha faculdade, né? Então isso se identifica muitas pessoas, porque também, ouvindo vocês, eu também lembrei da minha história. Poxa, os primeiros anos foram difíceis. Sabe assim, poxa, eu penei, eu escorreguei, caí de lado, virei, nanana. Só que isso passa, né? Então isso vai passar uma hora. Pense só, o início da faculdade é mais a questões de exatas, mas depois vem no lado muito mais específico da sua engenharia. Então isso faz que você cada vez goste mais do seu curso, né? Então é como se fosse ter uma barreira de entrada em relação a isso. Bom para quem está ouvindo isso e está pensando assim, está no início da faculdade, está com essa dificuldade, e ver pessoas que já passaram por essa experiência e ver que às vezes isso foi só um empecilho momentâneo e a carreira tem muito mais a ver com isso. E gostei também muito da sua fala, Kita, que foi assim, a questão de ter paciência em construir um resultado, né? Então, poxa, vocês lideram equipes, né? Só que vocês aprenderam na base como fazer o básico muito bem feito. Você não consegue fazer o extraordinário se você já erra no básico, né? Então a importância de você fazer algo básico preparando para alguém. Porque daqui a um tempo, você como um cargo de liderança, a sua equipe vai preparar algo para você. Então você vai saber a importância de receber algo muito bem feito. Gostei muito dessa fala aí, da questão de como a questão postura profissional. Então assim, isso já vem desde sempre. Isso vai continuar sendo assim. Então tem coisas que a gente vai se adaptando, vai melhorando, mas eu acho que tem princípios básicos na engenharia ou na profissão como um todo que são primordiais, né? A dificuldade da engenharia, eu acho que assim, se a gente for medir, né, é lógico, a gente tem certa dificuldade. Eu vim de escola pública, né, até me adaptar na Universidade Federal, onde que eu te apresento e digo, agora te vira, te apresento a matéria, né? Era diferente, né? Antes tu recebia tudo mastigado, né? Mas o que é gratificante na nossa profissão é você fazer um projeto, nada melhor que você executar, particularmente eu como engenheiro civil, uma edificação, uma casa, e ver aquele negócio concluído, né? É um orgulho, é um filho, né? Então tem essa parte lúdica da engenharia, na valorização profissional que a gente fala, de valorizar aquilo que você produziu, né? Vocês também produzem muito. Aí quando a gente começa a falar de sustentabilidade, qualidade de vida, de saúde, envolve a sanitária ambiental, né? Mas quando a gente vê esse resultado, é muito gratificante. Quando você conclui um processo, conclui um serviço, conclui uma obra, nossa senhora, assim, e é isso que a gente tem que levar para esses alunos, né? Você vai encontrar dificuldade, mas é o básico para que você possa entender todo o processo para depois você colher esses resultados. Por isso que a gente está investindo também já nas fases anteriores. Isso. E eu vou contar um segredo, assim, tu vai enfrentar dificuldade na engenharia e em
qualquer outro curso que você vai fazer, né? Então, você vai só escolher qual dificuldade você vai enfrentar. Até um pouco desse assunto, você falou da questão de como projetar algo e ver algo construído, né? E eu queria perguntar para você, Fernando, assim, qual foi um dos projetos mais queridinhos de você, que você se orgulhou, assim, poxa, esse projeto foi uma coisa que eu fiz e, poxa, tem a minha assinatura, que eu sei, por mim, por exemplo, eu sempre vejo nem um prédio que está construído aqui na frente, eu fico pensando, nossa, teve alguém que pensou nisso, e ele construiu algo muito maior que aquela pessoa, porque aquilo é uma coisa que vai ficar, não eterno, mas ficar por muito tempo. Então, quando eu construí a Berlim Ambiental, eu sempre quis construir algo maior do que eu. Então, algo desassociado à minha imagem, mas algo que seja maior e perpetue. Esse é o meu papel de desenhar, né? Desenhar o sonho e construir. E eu queria conversar com você, Fernanda, assim, o que você, na sua carreira, viu assim, poxa, isso aqui foi a minha assinatura? Tem tanta coisa. Ah, que bom, né? Isso é uma boa resposta, uma boa resposta. Tem bastante Coisas coisa. que marcaram a sua carreira na engenharia. O que me marca bastante, tá? Cada vez que eu consigo um grupo técnico consegue uma licença ambiental, isso para mim já é o coração fica quentinho, tá? Então, se eu trabalho com resíduos e o meu xodó é o aterro sanitário de Biguaçu. Os outros 3 que eu ajudo, que me desculpem, mas assim... É o queridinho, é o queridinho, é o preferido. Não adianta. É o filho caçula. Sempre fala que o filho caçula é o mais preferido, né? Ó, o Kita é o filho caçula. O ciúmeiro dos meus irmãos é grande. Não, eu imagino o trabalho que tu tinha pra se destacar com 4 irmãos engenheiros na frente, né, cara? Mas o presidente é ele, né? É. Mas aí, assim, né, Biguaçu é o... E até mesmo porque, né, tu pode explicar um pouco algumas características desse projeto para quem está entendendo? Você veja, foi o meu início de carreira, comecei numa empresa de consultoria de engenheiros sanitaristas. Foi o grande empurrão na minha carreira profissional. E dali eu já fui para esse aterro sanitário de Biguaçu, que desde aquela época recebia resíduos de 22 municípios, hoje continua também recebendo 22 municípios, então já era uma obra de grande porte e eu bastante jovem. Então ele para mim minha maior conquista, conseguir ampliar, conseguir várias melhorias que hoje estão lá, as licenças ambientais. Então seria hoje o meu xodó, mas eu digo que eu tenho vários porque todas as pequenas conquistas eu sempre vou botando um pontinho lá, e também as conquistas na carreira classista, tá, Denise? Que eu gasto parte do meu tempo nessa carreira classista e considero como um pontinho também profissional. Foi a criação da AME, que é a Associação das Mulheres na Engenharia, pela valorização das mulheres, tentar trazer mais as mulheres, ter sido presidente do CREA interina, ter contribuído com a criação do comitê de crise, tudo isso assim me deixa muito feliz. Muito bem. E para você, engenheiro Kita? Olha, sem dúvida, a primeira RT que eu emiti, e era um empreendimento de 22 mil metros quadrados. Os detalhes, tá vendo? 120 apartamentos de 3 dormitórios. Aí eu já vou para um grande empreendimento, né, que a empresa estava lançando, e eles guardaram para que eu fizesse a RT de execução. E na época, nós tínhamos um limite de obra. Eram 25 obras, tinha uma resolução, o ato 28 do CREA, que limitava 25 obras ou 12.500 metros quadrados. Eu tive que vir no CREA pedir autorização para emitir uma RT de 22 mil metros quadrados, que era uma obra única para um profissional. Era um profissional, entre aspas, entre todos os outros, né, mas eu ia ser o engenheiro principal, responsável. Né? Esse empreendimento aí me marcou muito, né? Logicamente, essa contribuição que a gente tem com a categoria, com os profissionais. O pessoal fala, o Kita, quem o Kita? O Kita do CREA, né? Então essa identidade que a gente teve é por essa dedicação, por estar trabalhando honorificamente pelo CREA, estive como conselheiro, sempre fui muito ativo em entidades de classe, na Associação Catarinense de Engenheiro, que foi a primeira entidade que eu estive, depois a SEST, de Engenharia de Segurança do Trabalho, que fui presidente, e por ela eu fui para o CREA. Criação da Câmara de Engenharia de Segurança do Trabalho, que foi um marco também nosso, de todos os profissionais da engenharia, né, de segurança do trabalho. Criação da CredCREA, sou sócio fundador da cooperativa, estive na Mútua, fui o primeiro diretor-geral eleito em Santa Catarina. Antes era indicação, e quando teve a eleição, fui o primeiro diretor eleito, e depois vim para o CREA. Né? E no CREA a gente fez uma carreira aí de sucesso, digamos assim, porque a gente conseguiu transformar o nosso CREA, né? Mudar aquele aspecto.
O pessoal sempre fala, é um órgão de fiscalização, de regulamentação, é um órgão que tem que registrar papel, burocrático. A gente está tirando Só para isso. cobrar taxa. Só para cobrar taxa. E tu falou numa questão da fiscalização e está no forno, já vai sair, o pessoal já está testando. Temos novidades? Temos novidades. Ó. Nós estamos buscando nos editais que são publicados em Diário Oficial tudo aquilo que se refere à engenharia, que está em tudo, como a Fernanda falou muito bem, né? E a gente está extraindo, nós temos um robozinho que está lendo os editais, transformando em PDF, esse PDF identifica se tem alguma coisa da engenharia, se tem alguma empresa envolvida, já verifica se tem ART ou não. Então, quer dizer, são fiscalizações indiretas, abrindo serviço para os nossos profissionais, que é o grande objetivo, né? E ter sempre à frente profissionais da engenharia. São 321 títulos profissionais dentro do nosso sistema, né? A gente fala, são todas engenharias, agronomia, geologia, geografia, meteorologia, tecnólogos, enfim, uma gama muito grande de profissionais. São mais de 81 mil profissionais registrados no nosso conselho, né, que podem exercer uma atividade aqui em Santa Catarina. São 23 mil empresas registradas no CREA. E quando a gente fala alguma empresa registrada, é um serviço para o engenheiro, né? Porque para registrar uma empresa você precisa de um responsável técnico, além do quadro técnico. Tem 32 mil ARTs de cargo e função nessas 23 mil empresas registradas. Então a gente dá a oportunidade que o profissional tenha um local de trabalho, um mercado de trabalho. E quando a gente fala da universidade, que está faltando cursos, é uma preocupação nossa. Porque lá na frente, se hoje os profissionais não estão procurando... um vale de mercado de trabalho. Exatamente. Se já está faltando, e tem dados da Fiesc que precisam de engenheiros, né? Mas aquele engenheiro que vai engenheirar, né? Não é aquele engenheiro que sabe desenhar no AutoCAD, o Revit, utilizar e vai virar um desenhista dentro da empresa. Nós precisamos de alguém que vai pensar, que vai, né, vai fazer um licenciamento ambiental, ele vai realmente trabalhar em prol, né, da sustentabilidade, das questões ambientais, né? Então é nessa linha que está faltando profissionais. Eu até costumo falar, talvez até uma brincadeira tão um pouco sem graça, que geralmente quando o meu telefone toca, não é para ir tomar cafezinho no escritório, né? Geralmente quando o meu telefone toca, as pessoas, vem aqui no meu escritório. Você, puxa, lá vem algo para resolver. Porque é isso que é realmente o papel do engenheiro, é tu pegar uma solução e não ficar bitolado, porque a minha área é essa. Não, é tu pegar uma situação, o que você pode disseminar e como você pode, né, esmiuçar todo esse problema para resolver ele, porque no final do dia, quem é o contratante, ou se você mesmo é o seu próprio contratante, no final do dia você só quer alguém que ajude a carregar o peso da mesa, né? Alguém que você possa confiar e saber que está tendo um retorno financeiro sobre isso também. Então, acho muito importante essas questões aí. E entrando por esse lado, eu até queria perguntar para você, que assim, o que você acha que é uma mensagem muito importante para passar para a pessoa que está sendo recém-formada hoje na engenharia, né? Está passando na engenharia sanitária e ambiental, ou na engenharia como um todo, que mensagem você teria, que talvez você gostaria de ter ouvido, ou que o Kita de hoje poderia falar para o Kita de há um tempo atrás, né? Então... eu me formei numa época bem complicada, né? Recessão, né? Realmente não era faltando engenheiro, era faltando oportunidade de trabalho. Então, por isso aquela dedicação como estagiário, fazia tudo, né? E quando me formei, fui contratado para essa empresa. Mas assim, é muito importante as pessoas entenderem no processo que hoje as empresas, elas querem contratar alguém que vá desenvolver projetos, vai efetivamente colocar o teu conhecimento que você adquiriu na universidade em prática, né? Eu sempre falo, vai engenheirar, vai trabalhar para produzir. Então, esse engenheiro que faz algo diferente, de pensar lá na frente, está faltando no mercado. E se nós estamos tendo uma demanda reprimida nas universidades, daqui a 5 anos vai faltar, já está faltando ser profissional, tá? Daqui a 5 anos, nós vamos estar sobrecarregados de trabalho. Assim, a história do copo meio vazio, meio cheio, né? O Kita já está olhando lá na frente, já. E para você, Fernanda, né? O que você vê nessa linha? O que a Fernanda tem de mensagem a passar para um recém-formado hoje, né? Porque às vezes é muito fácil a gente falar agora na posição que a gente está, mas quem está na 9ª fase, 8ª fase, que mensagem você gostaria de passar para essa pessoa, além, claro, de associar na CESA, né? Então, acho que isso é a primeira coisa, gente. É o primeiro requisito que a gente tem que fazer. Era a primeira coisa que eu ia falar. Então, vou deixar a fala para o presidente. Quando me formei, não sabia da existência da CESA, tá? Então, eu acho que isso é muito importante para quem ainda está na universidade ou no início de carreira, se associar, procurar a associação,
porque a gente faz, né, Ademir, todo um trabalho de valorização profissional e você tira muitas dúvidas. O grande diferencial da ACESA hoje é o nosso grupo do WhatsApp, por incrível que pareça. É permitido apenas assuntos técnicos e isso é rigorosamente cumprido por todos que estão ali. E é ali que as pessoas tiram dúvidas. Então, o que acontecia no meu tempo? A pessoa, às vezes, era responsabilizada, civil, criminal, porque não sabia que determinado código ela não podia fazer. Colocava lá no RT de projeto e execução. Só que ela só fez o projeto, mas ela não sabia. Ah, mas é que pediram, na prefeitura pediram, eu botei execução, mas não fui eu que executei, foi o mestre de obras e tal. E isso diminuiu muito com a ação das entidades de classe, do CREA, de explicar a importância desse papel, que não é só um papel, a importância da RT. Tem valor de contrato. Valor de contrato, porque o teu contrato pode ser tácito, e você tem a RT, aquilo ali está valendo. Então, tudo que eu coloco ali precisa ser colocado com muito cuidado. E os associados sempre perguntam, eu tenho atribuição para isso, tenho atribuição para aquilo, o que eu posso colocar? Me responsabilizaram por execução de uma ET e a minha RT é só de projeto, o que eu posso fazer? Então, essas orientações que nós damos hoje, a associação dá, é que eu não tive no meu tempo, acho super importante. E também, assim, na área ambiental, nós temos os achistas, né? Todo mundo quer dar uma opinião. Porque eu acho que a lagoa isso, que a lagoa aquilo, o emissário submarino vai poluir e tal. Que eu acho que devia licenciar isso. Eu acho que deveria o IBAMA licenciar. Eu acho que o emissário submarino vai ser ruim para a cidade. Bom é lançar o esgoto bruto, né? Então, isso também é outra coisa que a associação e o CREA têm feito nesses últimos anos, é se manifestar publicamente para a sociedade, que nós não vamos mais aceitar achismos e opiniões, porque em assunto técnico não se opina. Você tem laudo e parecer. Fora isso... Você pode aceitar meu parecer ou contestá-lo tecnicamente. Exatamente. Não pode dizer negado. Não concordo com a Ademir. Não concordo com a Ademir. Tá? Não pode. Você não precisa concordar comigo. Você precisa concordar com o meu laudo ou discordar dele. E, caso negativo, dizer o porquê. Exato. Tecnicamente. Com outro laudo. Com outro laudo. De um profissional de mesma qualificação, né? Não posso pegar aqui um médico dizendo que o meu projeto é ruim. E vice-versa. Então, nós não interferimos em outras profissões. E nós precisamos mostrar à sociedade que o serviço técnico, ele é técnico. Os achistas, nós temos que, muito obrigada, mas você está fazendo um desserviço para a sociedade. Porque a gente vê aquelas manchetes na televisão e aí, é verdade, então vai poluir, vai acabar com o nosso estado tão lindo, com a praia. Não, pessoal, estamos aqui. Oi, sou engenheiro sanitarista, estou aqui, vou te ajudar. E é isso, assim, acho que esse trabalho que tem sido feito, presidente Kita, essas manifestações públicas têm sido excelentes para a nossa profissão, não só para a engenharia sanitária e ambiental, como para todas as demais. E até esse é um papel muito forte da ACESA, porque assim, a gente recebe às vezes muitos convites para discutir assuntos, né? Eu fui representar a ACESA na Prefeitura de Florianópolis para falar sobre um tema de resíduos, efluentes, né? E daí eu percebi tinha um outro profissional de outra área falando sobre o mesmo tema. E daí eu olhei aquilo e pensei, mas puxa, não encaixa aquilo. Ele estava falando muito achismos, muito a questão de discursos populacionais, eu diria. Vozes da minha cabeça. Vulgo voz da minha cabeça. Daí eu olhei engenheiro aquilo. Não dá palpite. Fernanda falou muito bem. A gente dá um parecer, uma informação técnica, sempre embasado na legislação profissional. É lógico que tem que ter a experiência para que a gente possa embasar a documentação, né? Palpite, então o que eu vejo? O papel da ACESA é dar voz ao engenheiro sanitarista no que ele é bom e não deixar esse espaço vazio para outros profissionais que não entendem tecnicamente sobre isso. Falou da questão do grupo do WhatsApp ali que a gente tem. O que eu vejo? Antes, eu tinha uma dúvida. Sei lá, eu tinha que ser amigo do Kita para convidar ele para tomar um café, para perguntar isso para ele. E, assim, todo um acesso talvez demoraria uma semana. Hoje, a gente tem um grupo com 200 profissionais que de várias áreas distintas, eu gosto muito disso também, tá? De falar isso, porque assim, tem área privada, área pública, daí dá o parecer de quem tem uma empresa e dá o parecer de quem é a pessoa que vai ler esse parecer num órgão ambiental.
Então, assim, daí tu consegue ter uma acurácia muito grande do assunto, né? Então, isso é um dos pontos principais que a gente tem na CESA e, claro, também a questão dos cursos que a gente vem oferecendo também como um todo. Então, para esse ano, esse aqui é um projeto que a gente está colocando que eu vejo que é uma etapa, talvez até seja uma etapa 1, que, assim, difundir o conhecimento das macro-áreas da engenharia sanitária e ambiental. Eu penso que talvez até um segundo estágio seja favorecer debates técnicos. Então, o que acontece? Temos uma dúvida sobre um emissário em Florianópolis. Tudo bem. Quem é o principal profissional que defende isso tecnicamente? Quem é o principal profissional que é contra essa ideia tecnicamente? Então, vem cá. Vamos colocar essas duas pessoas. Talvez tenha que colocar uma divisão. A gente está pensando em algumas coisas assim, de uma divisão física, alguma coisa assim. Mas talvez seja uma segunda etapa. Porque o que a Fernanda elencou, eu vejo muito isso na questão até de licenciamentos. Às vezes tem pessoas que têm empresa que, assim, mal conseguem, às vezes, assinar o nome, mas querem fazer as coisas certas. Só precisa de alguém que forneça conhecimento e o trâmite para resolver aquele papel. Então, não é porque a pessoa não quer resolver. Eu acho que a gente tem que mudar essa questão, principalmente na parte ambiental, de ser sempre muito voltado ao não. Sempre ao proibitivo. Vilão, né? É o vilão. Tudo ambiental é ruim, tudo ambiental vai dar problema, tudo ambiental... Não, tem que mudar. É a questão do sim. O que a gente pode fazer para que sim isso se resolva? Então eu vejo que o nosso papel como engenheiros sanitaristas é isso. E a CESA vem proporcionando isso, né, com muito garbo para deixar esses pontos bem claros. Então, assim, calma. O que realmente é técnico, o que realmente é populismo. Fazer essa divulgação desse conhecimento como um todo. Então, eu vejo que a própria engenharia sanitária e ambiental é um mundo à parte. E cada mundo à parte é mais um mundo à parte. E daí cada vez vai ficando cada vez mais específico. E trazer essa voz a quem entende do assunto. Senão a gente vai estar ouvindo na TV alguém falando que não é a expertise dele só porque é um espaço que não está preenchendo. Então, vocês vão preenchendo esse espaço muito bem também. A associação, o CREA tem feito as notas técnicas, né, falando que nós não vamos aceitar manifestação de que não sejam profissionais palpiteiros, né? Então, a gente já emitiu diversas notas muito bem aceitas pela comunidade, inclusive pelos órgãos públicos, tá? Tem a prefeitura de uma aí que a gente falou da ponte, anexou o processo, né? E ganhou. Nosso parecer, e ganhamos, entendeu? E você falou muito bem. Às vezes quando a gente pensa, licenciamento ambiental, o não é fácil de falar. Difícil é construir o sim. Não, mas precisamos fazer. A obra vai sair. Qual o impacto é uma que tá solução acontecendo até hoje? preguiçosa, né? Dizer não. Assim, não. Não me comprometo, não estou nem aí. Mas assim, você precisa fazer uma ponte, vamos lá, uma estrada. Uma ponte naturalmente vai passar por cima do APP, porque uma ponte passa por cima de um recurso hídrico. Como é que não vai interferir na APP? A infraestrutura nós precisamos modernizar, o pessoal está falando, precisamos fazer um túnel que seja. O túnel vai acontecer, ou uma outra rota que vai também atingir outras áreas. O que gera menos impacto? E pensar sobre isso, sim. Tudo gera um impacto. Sim, tudo. E a não ação também gera um impacto. Exatamente. Na qualidade de vida das pessoas. Tu pega assim, um acidente, vamos pegar aí, fica horas e horas, uma fila quilométrica, carro ligado, combustível. Olha o nível de poluição. E se tivesse já uma outra pista, ou uma outra saída, outra via paralela, né? Resolver tecnicamente, não pode ampliar porque vai passar próximo a um... A gente tem esses casos até em ITS, então assim, tem uma ação, o Ministério Público às vezes é bem participativo também, fala, para uma obra, porque não sabe qual vai ser a disposição no corpo receptor, se pode ou se não pode. Daí o que acontece? Tu não faz o tratamento e daí faz o descarte do efluente bruto. Então, tu parou uma estação de tratamento, porque tu não sabe como vai ser o corpo receptor, mas daí tu não tem o tratamento em si. Então, é isso que eu falo. Toda atividade tem um impacto, tem que cuidar, para não ser muito simplistas nisso, mas tudo tem um impacto. Um pouco mais positivo, um pouco mais negativo, mas não tomar uma ação técnica também tem um impacto sobre essas ações. Então, eu vejo que isso, até um ponto que eu levei na prefeitura lá de Florianópolis, assim, é que o poder público tem que entender essa questão. O poder público e a sociedade. Porque hoje a sociedade é muito fácil ela negar uma ação sobre as coisas que estão sendo realizadas naquele município, ou naquele bairro, né? Só que eles têm que entender que essa não ação técnica também gera um impacto para eles, né? Muito bem elencado isso. E vamos caminhando já mais para o final, então tem que cuidar, a gente poderia conversar aqui, né? Nossa, longe. Tá com um monte de assunto. Depois vocês nem vão perceber quanto tempo passou nisso tudo ainda. Então, Fernanda, tem mais algum assunto que você queira falar? Aproveite, assim, esse é o momento de a gente... Esse é o momento,
Meu advogado não está não tá preparado. Mas aqui a gente tem a Ana. Ela disse não, construir o sim é difícil. Né? Porque assim, eu digo sempre que a engenharia permite tudo. Então, não há área impossível de se construir. A gente precisa de, claro, né, tem soluções que inviabilizam financeiramente, mas a gente precisa de bom senso. Como a gente falou, algumas obras, alguns empreendimentos vão melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Então, ao invés de dizer o não, eu vou dizer o sim, mas colocar lá as condicionantes. Com condições dele. Se o empreendedor vai fazer ou não, vai ficar a cargo dele aceitar ou não, dar andamento a essa obra ou empreendimento. Agora, eu não posso dizer, não, essa área é frágil por isso, por aquilo, indefiro. Não, eu tenho que dar para o empreendedor o benefício de dizer, não, eu vou fazer, vou cumprir tudo o que você está exigindo aqui, que é a questão do desenvolvimento sustentável. Não é só uma palavra bonita para a gente colocar nos nossos projetos, né? Perfeito, eu gosto muito disso. Eu também. Então, desenvolvimento, a gente precisa desenvolver de forma sustentável. E tudo é possível dentro da engenharia. Frase de impacto, né, Fernanda? Né? Kita, ela te deixou numa situação difícil de fazer o fechamento agora do podcast aí, que você foi os convidados aí. Então, queira passar alguma mensagem, passar as redes sociais do CREA, fique à vontade aí. Olha, quando a gente fala de engenharia, que a gente pode tudo, a gente consegue fazer tudo dentro de uma técnica, sempre olhando as questões de sustentabilidade, né? A gente fala de inovação, né? Mas a engenharia é uma marca muito forte, né? Eu sempre falo, onde tem a marca do CREA, tem a marca da responsabilidade, porque nós somos responsáveis por muitas ações de outras profissões. Então, quando a gente fala da engenharia, a gente tem que valorizar, né, esse profissional, acabar com esse achismo, né, que existe, enraizado aí em vários setores, principalmente na comunicação, que às vezes aparece um parecer assinado por ninguém, com um timbre duvidoso, e aquilo vira como uma verdade. Né? A verdade está na participação técnica de um profissional que detém conhecimento técnico para exercer aquela atividade. É muito importante a gente estar ciente dessa situação. E o CREA, sim, está ao lado dos nossos profissionais nessa questão da valorização profissional. A capacitação, a qualificação já é uma marca registrada na nossa administração. O profissional do futuro tem que se especializar, tem que estar à frente do seu tempo até para pensar... Tu vai projetar, tu tem que pensar no futuro. Nos próximos 30 anos tem que projetar. Nos próximos 30 anos. Algo que nem existe ainda. Uma coisa assim que quando tu começa a pensar, mas o que eu vou fazer? Mas quando tu pensa que grandes empresas, quando produzem algo e o faturamento dela, 60% do faturamento dela foi desenvolvido nos últimos 3 anos, tu imagina, eu vou ter um recurso daqui 3 anos do que eu nem sei o que eu vou vender. É complicado fazer essa analogia. Mas é isso, é engenharia. É você desenvolver, praticar, colocar a sua assinatura numa documentação que só o profissional pode emitir, a nossa anotação de responsabilidade técnica, que tem fé pública, e sim desenvolver um trabalho com responsabilidade. Perfeito, até pegando o gancho do Kita também, né? O que eu vejo? O CREA vem fazendo esse papel muito bem, e a Acesa também, que é a valorização do profissional, né? Então, por exemplo, a gente tem 3 cursos aprovados já, patrocínio do CREA, para executar esse ano. Então, a gente tem um curso de liderança para engenheiros. Então, o que acontece? O engenheiro é treinado tecnicamente, mas ele precisa de mais habilidades para liderar uma equipe. Então, um engenheiro que executa um projeto é uma coisa. Um engenheiro que executa um projeto com uma equipe tem todo um diferencial em relação a isso. Então, a gente pesquisa muito a questão de lacunas, às vezes, que a faculdade deixa em aberto e que são importantes para o mercado de trabalho. Então, a gente tem esse curso de liderança para engenheiros, né, que vai ser feito esse ano. A gente também tem um curso que a gente está desenvolvendo, que é Excelência para o Escritório de Engenharia, que é outro gap, porque pensa, a faculdade ensinou a ser um técnico, não administrar uma empresa. Então, são habilidades que vão colocar você como uma empresa melhor tem uma entidade de classe mais forte e tudo faz um ciclo construtivo. E também temos mais um curso que é sobre licenciamento ambiental, que sempre é a Fernanda que dá esse curso com muito garbo e elegância. A Fernanda está sempre muito atualizada na questão do licenciamento ambiental, como membro do CONSEMA. Do CONSEMA. Então, todas as atualizações do CONSEMA, que são as legislações que regem o licenciamento ambiental,
a Fernanda está participando. Então pensa como que é você tomar a água dessa fonte muito próximo da CESA. Então a CESA, além de todos esses papéis que a gente comentou, de ter a questão do grupo, ter a questão de representatividade, tem a questão de treinamentos para os nossos profissionais. Então, tendo um profissional cada vez mais forte, a associação fica mais forte. Então é isso que eu vejo. E o CREA vem apoiando muito nisso também. Então, né, quero agradecer a presença de você, Kita, pelo participar, por ter dado um tempinho na agenda dele, né, para participar desse programa. Esse Acesa na Mídia também tem esse intuito, que assim, é trazer o conhecimento da engenharia sanitária e ambiental para todas as pessoas que estão pensando sobre esse tema. Então eu vejo que isso é um projeto, pode ver esse projeto e dizer, nossa, lembra aquele projeto que a gente executou, fez a gravação daquela, como foi importante aquilo para a associação como um todo, como isso foi importante para o CREA, como foi importante para profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. Parabéns pela iniciativa, por a gente estar conversando de engenharia. Como eu falei, a paixão da minha vida é engenharia, então participar, conversar vai ser com vocês tecnicamente, vai ter sempre um espaço na agenda. Pode ter certeza. Bem, né? Quero agradecer a presença do engenheiro Kita Xavier, presidente do CREA, agradecer a ilustre presença da nossa presidente, né? Sempre abrilhantando muito aí os nossos encontros e vamos ver aí como vai ser os próximos episódios. Então, muito obrigado e até a próxima. Até. Parabéns à César e à nossa presidente. Aí, essa né? mulher está à frente do seu tempo. Né? É outra visão, né?